Bom dia a todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nesse dia. Compartilha, se inscreva no canal, que Deus abençoe a todos. Em João 3,16, a palavra de Deus diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, Jesus Cristo, Trocar de caixa aqui, irmãos, porque o som dessa aqui tá meio ruim. Só Jesus para ter misericórdia.
som. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus veio a esse mundo, não foi para dar riqueza, prosperidade, casamento, conta recheada no banco, mas não, ele veio aqui para salvar o mundo do pecado, onde o mundo foi contaminado pelo pecado. O diabo, a palavra de Deus fala que ele veio para roubar, destruir e matar. Essa é a função do diabo. Ele continua agindo desde o início. Ele não desiste até que ele possa convencer as pessoas dos prazeres desse mundo a viver nesse mundo com tudo que ele oferece. O mundo, o povo, não tem se despertado para isso. Essa nação, o mundo inteiro está envolvido com muitas coisas que tiram a presença do Senhor da sua vida. E vive vivendo uma vida desgarrada da presença de Deus e grudando na vida, a sua vida, com os desejos do diabo. Foi assim desde o início da criação, por motivo da desobediência. Por isso que Deus saiu do seu trono, da sua glória, para vir a esse mundo, para salvar. Mas as pessoas muitas das vezes não querem obedecer para ser salvo. Mas a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Fala em João 8:32. O que é a verdade? É Jesus Cristo, esse que morreu por mim e por você. E muitas das vezes você não dá crédito no sacrifício, o sacrifício de cruz de Jesus. As pessoas não dão crédito no que Jesus fez ali na cruz do Calvário, onde ele entregou sua vida, derramou seu sangue, e ali ele morreu para nos resgatar da morte eterna. A morte que todos vão ter. Eu, você, nós todos vamos morrer. Mas eu pergunto para você: você está preparado para esse dia? Você tem cuidado da sua alma, para quando você morrer, você saber para onde que a tua alma vai? Ou você está achando que você vai viver neste mundo da maneira que você quer, do jeito que você quer, fazendo o que você quer, e um dia querer viver com Cristo?
Jamais. Quem não obedece os mandamentos de Deus, jamais. A palavra de Deus fala em João 8:47. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós que não são de Deus, não escutam. Por isso, vós não escutais, porque não são de Deus. Mas minha obrigação é falar de Jesus, a salvação. Mas quem não querer ouvir, não é problema meu. O povo, essa geração está distraída mais com coisas mundanas, diabólicas, mais interessada em coisas que não devem do que com a palavra de Deus. É festa para tudo quanto é lado. É curtição para tudo quanto é lado. Aí está essa agitação dos últimos dias, essa Copa do Mundo, que Deus não está nesse meio. É o diabo que está envolvido nisso aí. É o diabo que amou tudo isso para te prender. É o diabo que fez tudo isso para te desviar dos caminhos de Deus. Podemos comprovar isso muito bem. Qual foi a escolha desse povo, dessa nação? Trocando, muitas das vezes, compromisso com Deus para assistir futebol. Ainda diz que é de Deus. Ainda diz que está servindo a Deus. Que essas igrejas façam, que fecham as portas, essas igrejas mundanas, que troca dia de suas reuniões para futebol. Onde que Deus vai aceitar isso? Inventa um monte de coisa para tentar manipular, para achar que está tão certo. O próprio Jesus disse: esse povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes conhece, mas não obedece. Jesus chama esse povo de raça de víbora, cobra, malditos. Mas vai chegar o dia de prestação de contas. Assim como foi lá no início, que Deus escolheu uma nação para servir e para adorar Ele. Mas a nação desviou dos caminhos do Senhor. E as consequências vêm para esse povo. Ele vai ser diferente nos finais dos tempos. Não vai ser diferente. Eu quero ler uma passagem aqui. Se você for de Deus, você vai escolher ouvir. Mas se você não é de Deus, pouco crédito você vai dar. E não vai estar nem aí. Passagem que se encontra aqui em Ezequiel, capítulo 16, onde Deus sempre escolheu profetas para falar com a nação. Era uma nação pecaminosa, uma nação desobediente. E Deus escolheu sempre profetas para falar. Mas não deram ouvido. Poucos deram ouvido. E continua do mesmo jeito.
Ninguém quer saber a verdade, porque quer viver da maneira que quer, do jeito que quer. E é dessa maneira que serão lançados no lago de fogo e enxofre. E Deus disse para o profeta Ezequiel, Deus falou para o profeta Ezequiel para falar com aquela nação. E diz assim, Ezequiel 16, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, faça conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz, assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era morreu, e a tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregado com sal, nem envolvo em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes que fosse lançado em pleno campo pelo nojo da tua alma, no dia em que nasceste. E passando eu por ti, vi manchada do teu sangue, e disse-te, ainda que está no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Aumentaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. Foi assim que aconteceu com a nação de Israel. O povo que Deus escolheu, que ainda não tinha muito conhecimento de Deus, mas Deus alcançou eles e teve como uma criança abandonada. O Senhor compadeceu dessa nação e cuidou com amor. Por isso que eu disse que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi assim que Deus fez com aquela nação, separou o povo para que pudesse ser exemplo desse mundo. Mas essa nação se corrompeu. Essa nação virou as costas para Deus. A vontade do Senhor é que essa nação crescesse em obediência, assim como uma criança que ainda não sabe andar, os seus pais pegam em suas mãos e dão os primeiros passos. Foi assim que Deus fez naquela nação. E Deus fez multiplicar. Deus deu vestimento, não faltava para eles que comer.
O Senhor tomou para si, quando sua noiva purificou para o casamento. Olha os cuidados de Deus. Os cuidados de Deus com aquele povo, como sendo noiva de Cristo, como uma criança, ensinou a dar os primeiros passos na sua juventude. Deus não quis abandonar, não abandonou. E estava preparando como uma noiva de casamento. No entanto, essa nação escolheu confiar em si mesmo, em seus desejos, em suas escolhas. Essa nação se desviou dos caminhos de Deus. Se desviou da vontade do Criador, que criou todas as coisas. Porque quem criou tudo isso aqui foi Deus. Deus fez tudo com a sua palavra, e criou o homem com a sua própria mão. Soprou em suas narinas, deu fôlego de vida, para que pudesse obedecer e servir a Ele. Mas é um povo que serve mais o diabo do que a Deus. Uma nação que não está nem aí com as coisas de Deus. Uma nação que desviou dos caminhos para servir outros deuses, fazer outras escolhas. Uma nação que era para se casar com o povo de Israel, mas não. Começaram a casar, construir famílias com outros povos pagãos. Totalmente ao contrário da vontade de Deus. Desviou dos caminhos do Senhor. Trocou o Senhor por ídolos, entregando a prostituição com toda a perversidade. Foi assim que essa nação fez. Desprezou o Senhor, virou as costas. Virou as costas para Deus. E não é diferente no dia de hoje. Não tem diferença nenhuma. O povo virou as costas para o Senhor. Você me pergunta por quê? Com o quê? Com a idolatria, com a feitiçaria, com a cachaça, com a prostituição, e seus desejos mundanos tomou conta. Ainda quer inventar desculpa. O povo que troca Deus por ídolos de futebol, troca Jesus por esse demoniado desse Neymar. Ídolo. O ídolo desse povo. Quero ver onde vocês vão chegar com essa idolatria de vocês. Aonde vocês vão chegar? O próprio Jesus, o próprio Deus condenou essa prática. Ídolo de pagodeiro, nação contaminada, ainda fala que está servindo a Deus. Mentira! Mentira! A idolatria para tudo quanto é lado. Ainda quer inventar mil desculpas.
jeitos para dizer que não. Ah, não idolatra. Você pode até querer enganar Deus. Você pode até querer enganar o homem. Mas Deus ninguém engana. Jamais vou enganar o Senhor. Os olhos do Senhor estão vendo tudo. Não adianta querer esconder. E a geração escolhida, a geração de Israel, aquele povo que foi escolhido para servir, para adorar o único Deus, desviou, virou as costas. Em vez de confiar no Senhor, se prostituiu com nações ímpias. Virou uma bagunça. O profeta Ezequiel foi escolhido por Deus para avisar aquela nação das suas práticas. Mas não deram ouvido para o profeta, assim como não deu ouvido para muitos profetas. Inclusive, aquele povo matava os profetas, perseguia os profetas e matava os profetas. Amém. Mataram os profetas com todo tipo de crueldade. Para vocês terem uma noção, o profeta Jeremias, pegaram o profeta Jeremias porque o profeta profetizava aquilo que Deus mandava. Mas a nação não queria saber, achando que o profeta estava perturbando. Pegaram o profeta, amarraram de cabeça para baixo e cerraram aquele profeta ao meio. Olha a crueldade daquele povo. E assim mataram todos os profetas. Foram muitos profetas que Deus enviou naquela época para falar com aquela nação, mas não quiseram, não aceitaram e mataram todos. Mas o próprio Deus, Ele se fez homem e veio nesse mundo como homem, Jesus Cristo, para morrer. Viu que esse povo não ouviu os profetas? Ele mesmo veio para pregar, para ensinar, mas mesmo assim não aceitaram Jesus. É o que acontece nos dias de hoje. As pessoas não querem Jesus, não aceitam Jesus, trocam Jesus por ídolos, por Maria, Aparecida, Buda, Maomé, trocam Jesus por tudo. Até quando você vai viver na desobediência? Sem ouvir e querer entender a palavra do Senhor. Não dá crédito. Jesus escolheu os discípulos, 12 discípulos, porque Ele veio a esse mundo, mas Ele ia voltar para o seu trono, para a sua glória. Jesus ia retornar, mas primeiro Ele ia pagar um preço muito caro que ninguém paga. Consegue pagar um preço de morte de cruz, a morte mais cruel que poderia existir.
Só dessa forma nós poderíamos ter outra chance de ser salvo. Com a morte de Jesus. E Jesus, Ele fez esse sacrifício, entregou a sua vida, Ele não reclamou. Por quê? Porque rejeitaram Jesus. Não gostaram da mensagem de Jesus, o que Jesus pregava. Porque Jesus pregava totalmente contrário do que aquela nação queria viver. Aqueles sacerdotes, homens cruéis, malignos, que não tinham compaixão dos pobres necessitados, mas antes desprezavam. Mas Jesus, Ele veio para os humildes, pelos desprezados. Jesus não veio aqui para dar casa, carro para ninguém, mas Ele veio da salvação. Jesus veio para salvar o mundo, mas aquela nação desviou e continua desviando, trocando Jesus por tudo. Mas o recado continua sendo dado. Mas se você não quer obedecer, o problema não é meu, é seu. Mas o profeta fazia aquilo que Deus mandava. Pregava para que aquele povo se arrependesse. Aquele povo se arrependesse de seus pecados, da idolatria, da prostituição, mas não queriam. Aí veio o castigo. Deus enviava nações contra Israel. Deus enviava fome, peste, doença. Mas mesmo assim, quando eles se achavam no extremo, voltavam para Deus. Mas quando estava tudo bem, desviavam dos seus caminhos novamente. É assim a vida de muitas pessoas. Quando está bem, com dinheiro no bolso, com sua conta recheada, com seu carrão bonito, vai tudo bem. Deixa Deus para lá. Eu não preciso desse Deus. Eu preciso do santo. O santo, porque o santo é o que eu preciso. O santo não vai falar nada comigo, não vai me repreender. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Ah, eu quero esse aqui. Eu quero esse que não vai me repreender. Vou fazer aquilo que eu quero. E não quero saber de Deus, de Jesus. Não quero saber de Jesus. Mas eu tenho que falar para você que Ele está voltando. Está voltando, vai pegar esse mundo. Esse mundo distraído com cachaça, com festas pagãs, a festa junina, forró, tudo festa pagã. Agora é o futebol. Deus vai pegar esse mundo de surpresa. Você é envolvido nessa imundícia, nessa praga. Essa praga desse mundo. Jesus vai voltar e vai te pegar. Vai te pegar envolvido nessa imundícia. Você idolatrando Neymar.
É assim que Deus vai fazer. Assim como ele castigou aquela nação, agora você acha que ele vai poupar essa nação? Você acha que ele vai poupar esse povo que vive pior do que Sodoma e Gomorra? Pior do que a geração da época de Noé? Sodoma e Gomorra vivia na perdição. Sodoma e Gomorra vivia na pior situação que poderia existir. E Deus enviou 2 anjos para destruir, para falar para a família, o sobrinho de Abraão que estava ali, ele e sua família, para que saísse de lá, queria destruir aquela nação. Foi assim que aconteceu. Aquela cidade era todo mundo perverso. E Deus pediu para que ele, Noé e sua família saíssem, porque ele ia destruir. Os anjos tiraram essa família de lá. E fogo começou a cair do céu. Fogo caiu do céu e destruiu a todos. É assim que vai acontecer com você, que desobedece a palavra de Deus. É assim que vai acontecer com os desobedientes. Que a palavra está dizendo: se conserta, arruma a tua vida enquanto você pode, mas não dá ouvido, não querem nem saber. E Deus vai te destruir. A chance é: se arrependa. Se arrependa enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Assim como foi aquela nação que Deus escolheu, o povo que era para seguir os seus mandamentos, as suas ordens, a virar as costas para Deus, a nação de Israel. Hoje, segue o mesmo caminho do mundo, porque o mundo não quer saber de Jesus. O mundo não quer ouvir a palavra e viver a palavra. Por isso vão perder a sua bênção. Vão perder a sua bênção. A recompensa eterna, que é a salvação. Porque não querem viver para Cristo, mas viver suas mazelas, fazer sua vontade mundana, carnais. Vai perder a sua bênção. Ou você está achando que você vai ser salvo de qualquer maneira que você vive? Hein? Ou você ainda continua sendo enganado pelo maligno, oferecendo tudo, os prazeres, os desejos carnais, gozando a vida, mas isso um dia vai acabar. Essa sua beleza vai ser comida pela terra, os bichos vão comer, a tua carne vai ser destruída. Mas a tua alma, como é que você está fazendo com a tua alma? O que você está fazendo para a tua alma ser salva? Teu prêmio da vida eterna. Qual vai ser a tua recompensa? Céu ou inferno?
As portas ainda estão abertas, mas vai fechar. E a porta estreita, existem duas portas, a porta larga e a porta estreita. O caminho da perdição e o caminho da salvação. Faça a tua escolha. Qual porta você quer entrar? A porta larga, que é o mundo, são os teus desejos carnais, tuas escolhas mundanas. Ou a porta estreita que é fazer a vontade do Senhor Jesus. Troque o tesouro do céu, as maravilhas que o Senhor tem preparado, um lugar glorioso ao lado de Jesus, onde que ali não vai ter mais choro, nem doença, nem praga alguma. Mas trocando por dinheiro, por droga, por sexo, perdição, trocando as coisas eternas, a recompensa do céu por tudo isso. Gasta seu tempo com prazeres mundanos, mas continua virando as costas para Jesus Cristo. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Ele não mudou. O mesmo Deus que fez aquilo com a nação, aquela nação, Ele não vai poupar você. Se você ainda continuar fazendo a tua vontade, Ele não vai te poupar. Faça a tua escolha ainda hoje. Dê ouvido, dê crédito nas verdades de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ai de ti, prefere o caminho do mundo e perde as bênçãos e recompensas eternas. Porque aquele que não vive e faz a vontade do Senhor, que não obedece a sua palavra, os seus ensinamentos, continua fazendo tudo aquilo que aquela nação do passado fez. Vivendo no adultério espiritual. Continua nas mesmas práticas. No adultério espiritual. Negando as coisas do céu. Dispensando o Espírito Santo de Deus para preferir o Espírito do diabo. É isso que você quer para a sua vida? Porque o corpo do ser humano, é um templo para ser habitado por um espírito. O teu corpo, esse corpo que você tem, é a habitação de um espírito. Mas você tem que fazer a escolha, que espírito você quer que habita dentro de você. Porque quem faz a vontade de Deus, que obedece a sua palavra, que vive os seus ensinamentos, que faz aquilo que a palavra tem falado para nós, que tem Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, somente Ele como teu único, suficiente Salvador, só tem Ele, não tem outros deuses, deuses que não faz nada. Se você tiver somente Jesus Cristo e aceitar Ele
Eu só tenho o Senhor como meu Salvador, o Espírito Santo habita dentro de você. Mas se você negar, trocar Ele por outros deuses, que vai habitar dentro de você o Espírito do diabo. Está ouvindo? Trocando a habitação, que é o teu corpo, para habitar o Espírito Santo, para ser a habitação de Satanás. Faça a tua escolha. O que você tem feito? Para que espírito que você tem escolhido para habitar dentro de você? Vivendo com as coisas mundanas? Com as coisas carnais? Lê a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia não é com um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra onde que nós temos que ter prática e fé através dessa palavra. E viver para que possamos ser salvos. Mas você tem a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus. Ainda acha que está certo ainda. Deixa a prostituição. Deixa a idolatria. Deixa as drogas. Deixa a cachaça. Porque se teu corpo é a habitação do Espírito Santo, você tem que cuidar dele. Assim aquela nação fez. Assim aquela nação fez sua escolha errada. O povo de Israel, que Deus pegou como criança, cresceu, ficou jovem, Deus cuidando, e Deus queria como uma noiva para o casamento. No final de tudo tem um casamento, mas não quiseram. Em vez de confiar no Senhor, se prostituiu. E aquele povo, desde aquela época, que desviou dos caminhos de Deus, e foram avisados para que se endireitasse seus caminhos, mas não deram ouvido. Da forma dos dias de hoje, não dão ouvido. Mas se você está aqui hoje e está ouvindo, bem feito para você. Porque você, quando chegar naquele dia, você não vai ter desculpa que não ouviu. Quando chegar naquele dia do juízo de Deus, você não vai ter desculpa que você não ouviu. O que as Escrituras nos ensinam. Se conserta a tua vida. Conserta a tua vida enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo vai te pegar no dia do juízo. Porque vai haver a prestação de contas. Desde aquela época até nos dias de hoje. Se tudo acabar hoje, todos vai ter que ficar diante do Senhor. A prestação de contas. Ninguém vai escapar. E a Bíblia diz
Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 10 e 11, a palavra de Deus diz assim: para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho. Você rejeita Jesus Cristo hoje, mas naquele dia você vai ter que se dobrar diante do Senhor. Porque teu dinheiro não compra. Pode comprar as coisas que você quer desse mundo. Teu dinheiro vai comprar as coisas que você quer desse mundo. Tudo que você quer, teu dinheiro vai comprar. Mas quero te avisar que seu dinheiro não vai comprar a tua salvação. Teu dinheiro não vai comprar a tua salvação. Todo joelho vai ter que se dobrar diante do Senhor. E você não vai ter desculpa. Naquele dia que você não ouviu. E não adianta fugir da verdade. Todo joelho vai ter que se dobrar diante do Senhor. Os que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu tenho um Senhor. Eu não tenho senhora. Eu tenho um Senhor. E é bom você escolher um Senhor. Por que você fica escolhendo senhora para a tua vida? Você está perdido. Se você ficar escolhendo senhora para a tua vida, aquele dia da prestação de conta vai ser um dia terrível. Que esse dia vai chegar. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar do grande dia. Porque está terminando. Tudo está se acabando. Está terminando. Os sinais estão aí acontecendo. Mas você está preocupado com o futebol, com a idolatria, com a cachaça, com a droga, e não está prestando atenção nos sinais, nos fins dos tempos. Você está envolvido com coisas do mundo, mas os sinais estão acontecendo. É guerra para todo lado, e está aumentando. Tudo isso está escrito, que viria terremoto, guerra, peste, doença, fome, apostasia. É o que mais está acontecendo. E o povo não está percebendo. Está preocupado com a sua beleza, com a sua estética. Uma vergonha. Os sinais estão acontecendo. As guerras estão aumentando. A fome. Hoje você ainda tem o que comer, mas vai chegar um dia que você não vai ter o que comer. As doenças estão aí, ó, aumentando cada dia mais. Mas você prefere confiar no governo. Essa praga, tudo que eles falam você confia, mas deixa de confiar em Deus. Vai confiar no homem. Prefere confiar em homem. Aí for confiar no homem, tomou as picadinhas, aí está morrendo todo mundo. A doença está aumentando. É infarto, é doença para tudo quanto é lado, porque você tomou uma picadinha. Dê ouvido no homem. E as doenças vão aumentar. Você pode ter certeza, porque não obedece
ao Senhor, prefere obedecer homens, e as pestes vão aumentar as doenças. Mas só tem uma solução para você. Se você não tiver somente Jesus Cristo como teu Salvador, tudo que essa vida que você viveu aqui nesse mundo foi inútil. Até hoje a tua vida foi inútil, porque não se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Os sinais estão acontecendo, e a promessa de Jesus vai se cumprir, porque Jesus Cristo nunca mentiu. A sua palavra vai se cumprir. Não tem como. Não tem como fugir da verdade. Não adianta querer distorcer a palavra da verdade. Porque vão se cumprir todas as coisas. E esse evangelho, essa palavra do evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ninguém vai conseguir parar essa verdade. Tudo que está escrito. Você pode até querer fugir da verdade, mas você não vai conseguir parar. Esse evangelho será pregado em todo o mundo. Em testemunho de todas as gente. Então será o fim. Por isso que eu estou aqui pregando a verdade para você. Para você não ter desculpa naquele dia. Ah, ninguém me falou, ninguém me avisou. Mentira! Mentira, você está ouvindo. E não adianta fugir da verdade, porque Jesus Cristo vai te pegar. Jesus Cristo vai te pegar. A palavra diz que aquele que se preservar até o fim, esse será salvo. Mas o que não dá crédito, vira as costas para essa palavra. Essa palavra fica como comichões no ouvido. Ah, está me perturbando, não é isso que eu queria ouvir. É sim. É essa verdade que você tem que ouvir. Todos vão ter que se prostrar diante do Senhor e reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você quiser ter uma vida eterna, você vai ter que renunciar a você. Você tem que deixar de viver a tua vida para viver para Cristo. Você está disposto? Você está disposto a viver para Cristo? Renunciar a tua vida mundana? Adorando Neymar? Perdendo teu tempo com futebol, com seleção? Em vez de estar fazendo alguma coisa para a tua vida, para salvar a tua alma? Ou prefere estar adorando esses demônios? E para ter uma vida eterna não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. E a vida eterna é essa: que conheça a Ti só por um único Deus verdadeiro, e é Jesus que enviaste. Está lá em João 17:3. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus.
Deus. E o culto tem que ser somente para Jesus. Adoração não é para santo, não é para Maria, não é para Aparecida. Nossa adoração tem que ser para Jesus, o Senhor. Nosso culto tem que ser a Deus, não para imagem de escultura. Você ficando nessas práticas que te ensinaram, tradição que foge, afasta dos ensinamentos de Deus, de Jesus. Achando que você pode fazer o que quer. Vou viver do jeito que eu quero, fazer o que eu quero. Ah, mas depois eu tenho um purgatório que eu ainda vou ter chance. Mentira. Não tem purgatório nenhum. Que a palavra de Deus fala. A salvação é uma única vez. Não tem como você ficar purgando. Isso não existe. É antibíblico. A Bíblia não ensina isso. Mas não querem a Bíblia. Quero uma igreja que ensina do jeito que quer. Mas a palavra de Deus, ela diz em Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 diz assim: que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo de Deus. Morreu? Acabou. Não tem purgatório, não tem que ficar acendendo vela. Não adianta rezar. Você não vai ficar purgando em lugar nenhum. Morreu? Vai aguardar o juízo de Deus. E ali a sentença vai ser dada. Por isso que a tua escolha tem que ser a escolha certa. Escolher Jesus Cristo. Nosso único e suficiente Salvador. Porque a palavra de Deus fala em João 14:6. Assim diz a palavra do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Se te ensinaram que você tem que ter uma mediadora, que estão te encaminhando, isso é falso, é mentira. Somente Jesus Cristo é o caminho. Ele é o único que nos mostra a salvação. Não existe outro. Em 1 Timóteo 2,5 a palavra de Deus fala: porque há só um Deus, o só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não tem outro mediador a não ser Jesus, ou mediadora. Ainda em João 14:6, foi o que eu li. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o próprio Jesus dizendo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Abra os olhos. Também em Hebreus 7:25, Cristo vive para interceder pelos que se achegam a Deus por meio dele. Somente Jesus.
Você tem que chegar a Deus verdadeiro, que vive e reina para todo sempre. Não há salvação em outro, ou em outras, somente em Jesus, Criador do céu e da terra. Essa é a palavra da verdade. Creia você ou não, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar essa palavra. Se eu fosse você, comece a ler a Bíblia e pedir o Espírito Santo para te ensinar. Não fica atrás de homens querendo distorcer a palavra de Deus. Abre a Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade, a palavra de Deus. É aqui que Jesus foi e deixou a sua palavra, a sua verdade. Acorde para a verdade enquanto é tempo. Porque o tempo está acabando. E Jesus Cristo logo vem e vai destruir, assim como ele fez com a geração daquela época. Ele não poupou, também não vai poupar essa geração, que está pior do que aquela. Salva a tua alma enquanto você pode. Salva a tua alma enquanto é tempo. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Quem tem ouvido, ouça. Porque a palavra tem que dizer. E que você se arrependa enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Se conserve. Se conserve diante do Senhor. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, ficam todos na paz do Senhor. A palavra foi pregada, foi anunciada. Cada um que cuida da sua salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.